Uma boa noite para todos vocês, sejam muito bem-vindos, bem-vindas à nossa live da Semana da Reprogramação Mental. O nosso tema de hoje é os 4 passos para se libertar de doenças emocionais, como a ansiedade, a depressão, a síndrome do pânico, as fobias, etc. Nós vimos durante toda essa semana que as doenças são geradas pela energia mental tóxica. A energia mental tóxica é gerada pelos nossos pensamentos, sentimentos negativos. Os pensamentos e sentimentos negativos, quando exacerbado e eles tomam conta da sua mente num processo que nós chamamos da psicologia de ruminação mental, você passa a emitir pensamentos o tempo todo bastante negativos. Esses pensamentos geram sentimentos também muito negativos, e aí o que vai acontecendo? Vai havendo uma intoxicação da mente, do corpo físico também, gerando doenças de caráter emocional, como ansiedade, depressão, pânico e outras, e doenças também do corpo físico. Nós estamos trabalhando basicamente as doenças de caráter emocional, e hoje nós vamos focalizar essas doenças, que são muito comuns, principalmente em nossos dias. As pessoas estão cada vez mais ansiosas, depressivas, inquietas. A síndrome do pânico também tem aumentado de forma assustadora. As doenças da ansiedade, de modo geral, têm ampliado muito intensamente. E nós vamos fazer um exercício para entender esse processo dos 4 passos que nós geramos, tanto doenças emocionais quanto processo de saúde. Nós temos visto, ao longo da Semana da Reprogramação Mental, que a energia mental em si mesma ela é neutra. O direcionamento é você que vai dar o direcionamento adequado para a sua energia mental. Podemos tê-la extremamente tóxica, fruto dos pensamentos e dos sentimentos negativos, e também bastante salutar, bastante saudável, produzindo uma energia mental bastante equilibrada, que vai produzir saúde mental, saúde física, saúde emocional. Então, para efeito de reflexão, nós estamos vendo aqui um homenzinho deitado no globo, representando um processo de acomodação que muitas pessoas entram e mantêm esse estado de acomodação, muitas vezes a vida toda, como se elas fossem, as suas vidas fossem voltadas simplesmente para a doença, para falta de recursos, para tudo que falta. Então, a pessoa tem um movimento de se acomodar frente a vida. Se nós nos acomodarmos frente à nossa vida, nós vamos ter uma série de problemas, e esses problemas, no processo de acomodação, eles não têm solução. Nós estamos vendo aqui também uma figura simbólica de um homem no topo de uma montanha. E objetivos, a palavra que está sendo colocada aqui. Então, nós podemos manter um processo de acomodação frente à vida e podemos dar um significado profundo às nossas vidas, desenvolvendo os nossos objetivos, o que nós queremos para a nossa vida. Nós queremos ser mais saudáveis ou queremos ficar num estado de
doença, no estado em que as emoções negativas predominam, em que os pensamentos negativos predominam. Esse é um dilema que todo ser humano, em algum momento, ele vai entrar nesse dilema. O que eu quero verdadeiramente para a minha vida é a pergunta consciencial que você é convidado a fazer. O que eu quero verdadeiramente para a minha vida? Para entrar nesse movimento aqui, o movimento de escalar a montanha, simbolicamente. Para chegar no topo de uma montanha, não basta desejar. Não basta desejar ser saudável. Nós somos convidados a buscar de todas as maneiras possíveis construir essa saúde. Nós somos convidados a acionar a vontade de autotransformação. Então, o que nós vamos trabalhar, basicamente, na live de hoje, é a vontade de autotransformação. Esse movimento aqui, de subir a montanha. Nós estamos vendo aqui o homem subindo a montanha, nessa figura simbólica. E esse é um exercício que você pode fazer acompanhando conosco. No estado atual, você vai listar tudo aquilo que lhe incomoda na sua vida. Tudo aquilo que você sente que já não quer mais, que você já se cansou de viver assim. Então, por exemplo, se você tem um estado de ansiedade e que já está cansada ou cansado de viver essa ansiedade, coloca ali no estado atual, ansiedade. Então, você vai listar nessa coluna do estado atual tudo aquilo que lhe incomoda e que você gostaria de mudar, para fazer o exercício junto conosco. Aqui nessa coluna dos objetivos, o que você quer para a sua vida? O que você quer para no lugar daquilo que você pôs no estado atual? Então, por exemplo, uma pessoa que vive num estado de ansiedade. O que ela quer nos objetivos é viver num estado de serenidade, porque a serenidade é a virtude que dilui todo o estado de ansiedade que muitas vezes nós trazemos. Então, lista, se você quiser acompanhar fazendo o exercício prático, isso nós fazemos nos nossos cursos de autoconhecimento. O curso Reprograme Sua Mente, esse exercício é feito de forma completa. Nós fazemos isso também em terapia, em consultório, e nós estamos fazendo com você aqui nesta live, de uma forma bem prática, como que se trabalha. A pessoa busca aquilo que ela tem de dificuldade, mas ela não fica presa à dificuldade. Ela vai buscar a superação da dificuldade, criando objetivos positivos. E sempre aquilo que você quer, e não aquilo que você não quer. Vamos ver isso agora, trabalhando a figura do meio. Então, a figura do meio representa a vontade de autotransformação e o desenvolvimento de virtudes. Por quê? Dentro da visão da psicologia consciencial, todo o processo de mudança, de transformação dos nossos pensamentos e sentimentos vai ser feito a partir do desenvolvimento das virtudes. Tem gente que acha que virtude é uma coisa para santo. Eu digo sempre para as pessoas que pensam assim, não, virtude não é uma coisa para santo. Virtude é uma coisa para quem quer viver de bem com a vida, quem quer viver com um equilíbrio emocional. Nós acabamos de falar sobre uma virtude, que é a virtude da serenidade. Ninguém se liberta de ansiedade e dos transtornos de ansiedade, que são as doenças da ansiedade, sem fazer exercícios para desenvolver a virtude da serenidade. Ninguém se liberta de uma depressão sem fazer exercícios de alegria existencial, que é outra virtude. Ninguém se liberta de medo, fobias, sem desenvolver a virtude da segurança existencial, da coragem, e assim sucessivamente.
Então, o processo de equilíbrio emocional, o processo para você desenvolver a saúde num nível bem profundo, é um caminho para o desenvolvimento das virtudes. Por que a maioria das pessoas desejam a saúde e são poucas aquelas que conseguem desenvolver uma postura de maior saúde, de maior equilíbrio? Por causa disso que está aqui, chamado impulso de afastamento. O que é o impulso de afastamento? O impulso de afastamento é uma tendência que o ser humano tem de se afastar da dor e se aproximar do prazer. Então, comumente, o que acontece? As pessoas tendem, de uma forma subconsciente, elas nem se dão conta, isso é automatizado, de uma forma tão automática, elas buscam o tempo todo se afastar da dor. E dor, quando nós falamos de dor, não é dor material, é tudo aquilo que é desagradável, tudo aquilo que incomoda, tudo que nos incomoda a vida é um processo de dor dentro de uma visão psicológica. Então, a pessoa quer se afastar de todos os problemas desagradáveis da vida dela, se aproximando de coisas prazerosas. Então, para cada pessoa, ela vai buscar processos prazerosos que vão, como se fosse assim, um processo de anestesiamento da dor. Por isso que se chama impulso de afastamento. Ela tem um impulso de se afastar da dor, buscando o prazer. Só que o que acontece? Normalmente, quando a pessoa tem esse processo de se afastar da dor e não a resolver as causas da dor, o que vai acontecer? A dor se amplia, a dor vai se intensificando cada vez mais, porque o prazer é efêmero nessa situação, porque é um prazer do ego, ele é muito efêmero, ele dura muito pouco tempo. Então é como uma anestesia, vamos supor que você tivesse com um problema no dente, na raiz do seu dente. E aí você toma um analgésico que anestesia um pouco a dor. Pode tomar até uma anestesia que o dentista aplica. Daqui a pouco, o que vai acontecer? O efeito da anestesia passa, o efeito do analgésico passa e a dor vem com toda a força. No nível emocional é a mesma coisa. As pessoas tendem a se afastar das coisas dolorosas, buscando um processo de prazer, só que aquele prazer nunca vai ser suficiente para acabar com a dor. Ele anestesia a dor, só que a dor vai ficando cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior, e chega um momento que aquela anestesia não funciona. Tem gente que usa drogas para anestesiar a mente. Tem gente que usa remédios psicotrópicos para simplesmente se afastar das causas da dor, buscando uma situação prazerosa ou menos dolorosa. Atualmente, a gente tem percebido que as pessoas têm buscado soluções para diminuir a dor. Elas se conformam com um pouco de dor e ficam ali diminuindo as suas dores. Só que o que acontece? Isso é profundamente insatisfatório. Esse processo de afastamento vai gerando cada vez mais uma insatisfação por viver. A pessoa vai vivendo uma vida mais ou menos. E muitas vezes diz assim, eu não sou capaz, eu não dou conta de viver uma vida melhor. E vai criando um círculo vicioso. Simplesmente se aprofundando num processo de menos-valia, de uma vida realmente sem graça, de uma vida cheia de ansiedade, cheia de tristeza, e vai vivendo assim durante anos a fio. É muito triste viver assim. Então nós propomos para você mudar isso.
Vamos transformar isso. Vamos desenvolver a vontade de autotransformação. Vocês estão vendo aqui a vontade de autotransformação. A própria palavra já nos impulsiona a algo maior. Em vez de ficar se afastando da dor, nós somos convidados a entrar naquilo que se chama ponto de mutação. O ponto de mutação é o primeiro passo nesse processo de mudança. São 4 passos. Nós vamos ver cada um deles. O primeiro é o ponto de mutação. O que é o ponto de mutação? É o ponto no qual a pessoa chega no momento que ela dá um basta. Basta, eu já não quero viver uma vida assim. Eu não quero mais viver nesse estado de ansiedade. Eu não quero viver mais nesse estado de depressão. Eu não quero mais viver nesse pânico que o tempo todo fico com medo de ter uma crise de pânico. Eu não quero mais viver assim. Esse é um momento muito, muito importante na vida de qualquer pessoa. Por quê? É nesse momento que a pessoa vai se libertar do impulso de afastamento. Porque ela começa a se movimentar na direção do processo de saúde. Um processo de realmente de buscar os recursos para viver de uma forma equilibrada. Ela chega nesse estado de cansaço. Só que aí tem uma questão. O ponto de mutação só não basta, porque o ponto de mutação é o momento da sua vida em que você dá o basta e diz, já não quero mais viver assim. Ponto. Agora você é convidado a fazer uma pergunta consciencial dentro desse dilema. Você chegou num dilema. Que dilema é esse? O dilema de manter a sua vida com uma falta de tudo, de saúde emocional, de bem-estar, de equilíbrio, ou ir para um ponto de maior equilíbrio, de maior harmonia, de maior serenidade, de maior paz, de maior saúde. Então, isso se chama, na psicologia consciencial, de dilema. Eu mantenho como estou ou eu mudo? Então, por isso, ponto de mutação. Mutação relativa à mudança. A pessoa já sabe o que ela não quer, mas ela vai ser convidada a os próximos passos do processo de autotransformação, que são a idealização, a decisão consciencial e a realização. Vocês estão vendo aqui na tela os próximos passos. O que é a idealização? A idealização, usando um trocadilho com a palavra, é ação para se criar o ideal de vida. Então, se você já não quer mais viver se afastando da dor, tentando se afastar da dor e ampliando a sua dor, buscando situações de prazerosas que acabam não sendo prazerosas e tornando a sua vida extremamente dolorosa, isso você já não quer. Então, aqui você vai focar no que você quer. Então, a idealização tem a ver com os objetivos. Aqui, ó, os objetivos. O que eu quero para a minha vida. Então, ação para se criar um ideal. Então, você pode, quando está traçando os seus objetivos, você está, na verdade, idealizando. Produzindo uma ação para criar um ideal de vida. Agora, toda idealização requer uma realização. Também fazendo um processo de brincadeira com a palavra, a realização é a ação para tornar real o quê? O ideal. Se eu idealizo algo bom para a minha vida, mas não realizo, essa idealização não é mais idealização, passa a ser fantasia. Muitas pessoas que estão aqui no impulso de afastamento fantasiam coisas boas na sua vida. Ela pode dizer assim, eu gostaria tanto de ser assim, de ser assado, de ser uma pessoa mais feliz, de ser uma pessoa de bem com a vida, de ser uma pessoa serena, uma pessoa tranquila. Eu gostaria tanto.
só que não fazem nenhum esforço para sair da idealização e vir para a realização. Não basta desejar. Nós somos convidados a acionar a vontade de autotransformação. Se não acionarmos a vontade de autotransformação, a idealização passa a ser apenas uma fantasia que a pessoa realiza, ela faz na sua mente, mas que nunca realiza. Entre a idealização e a realização existe uma virtude a ser exercitada, que é a decisão consciencial. Então, a decisão consciencial é a virtude que vai fazer com que você resolva esse dilema. O dilema de permanecer se afastando dos problemas e gerando mais problemas, porque não se afasta de um problema sem solucioná-lo. A única forma de a gente se libertar totalmente de um problema, seja um problema de relacionamento interpessoal, seja um problema emocional conosco, é resolvendo o problema. É óbvio, só que a maioria das pessoas, elas têm um movimento de evitar o problema. Se ela evita o problema, ela evita a solução também. A decisão consciencial é a decisão para que você dê um rumo diferente na sua vida. Então, aquilo que nós falamos na live de quarta-feira. Na live de quarta-feira, nós colocamos a questão do querer. Existe uma diferença do querer no nível do desejo, que está ligado ao impulso de afastamento, e o querer no nível da vontade, que requer a decisão consciencial. Então, a pessoa diz para ela mesma, eu quero ser uma pessoa melhor. E aí, logo em seguida, deve vir uma série de verbos que pressupõem uma ação, como eu quero, eu posso, eu consigo, eu sou capaz e eu mereço. Eu mereço esse caminho. Aí sim, a pessoa vai adentrar na chamada decisão consciencial. E a decisão consciencial é uma virtude para ser exercitada todos os dias. Não é para ser exercitada de vez em quando, não é possível você, de vez em quando, exercitar a decisão consciencial e seguir a sua vida tranquilamente. Todos os dias nós somos convidados a decidir o que eu quero fazer deste dia. Eu quero fazê-lo um presente para a minha vida ou eu quero ficar o dia todo reclamando da vida? Tem gente que passa o dia todo reclamando da vida. Eu não consigo, minha vida é assim, minha vida é assado. Se você apenas reclamar da vida, você vai ficar aqui tentando se afastar da dor com a reclamação e ampliando a sua dor, porque a reclamação é inútil em si mesma. Só vai fazer com que você se torne uma pessoa reclamona, que ninguém aguenta estar perto, e tentando se afastar dos seus problemas, mas mantendo os seus problemas da mesma maneira. Nós somos convidados a tomar a decisão consciencial de partir para a realização. Se não houver esses 4 passos, o ponto de mutação, a idealização, a decisão consciencial e a realização, você não chega no topo da montanha. Então, reprogramar a sua mente, né? Nós estamos trabalhando a semana da reprogramação mental, é você reprogramar tudo isso, parar de se afastar dos problemas e focar na solução. Vamos solucionar os problemas das nossas vidas. Se você fica esperando um dia desses, os seus problemas serem solucionados, uma hora dessas, pode esquecer. Um dia desses não tem no calendário, nenhuma hora dessas tem no relógio. Então, isso é uma indefinição que você só vai sofrer com ela. Você só vai conseguir o equilíbrio se você entrar num movimento em que você toma a decisão a partir de hoje, eu quero mudar a minha vida. Se você tomar essa decisão consciencial, ninguém vai impedir você de realizar os seus objetivos. Agora, se você ficar um dia desses, uma hora dessa vai acontecer e tudo vai mudar, você já, muito provavelmente,
está fazendo isso há anos a fio, esperando um dia desses as coisas mudarem e as coisas não mudam. Por quê? Você não está construindo a mudança. A mudança ela é construída a partir da vontade de autotransformação. Agora, nós vamos adentrar nessa vontade de autotransformação. Ela tem a vontade, ela está ligada à energia mental, é o que vai direcionar pensamentos e sentimentos. Mas ela está ligada a uma virtude muito importante. Essa virtude é a motivação. Também fazendo uma brincadeira, um trocadilho com a palavra, motivação significa motivo para realizar a ação. Então, nós temos a idealização, que é a ação para criar o ideal. Nós temos a realização, que é a ação para criar, para tornar real o ideal. E a motivação, que é o motivo para que esse ideal seja realizado. A motivação é a virtude que nos aproxima dos valores profundos da vida. Nós já vimos que para você desenvolver saúde emocional, equilíbrio, harmonia, você vai ser convidado a uma prática de virtudes. Essa prática de virtudes é imprescindível para se evoluir, para crescer e se tornar uma pessoa saudável. Então, você tem um bom motivo para realizar a ação, que são os seus objetivos de vida, de ser uma pessoa melhor, uma pessoa de bem com a vida, uma pessoa equilibrada, querendo realmente se melhorar, querendo viver de uma forma positiva, saudável, equilibrada. Então, como você quer isso, você vai mobilizar a vontade de autotransformação. Não é possível a pessoa exercitar a motivação, a decisão consciencial sem produzir uma mudança. A mudança vai acontecendo de uma forma natural, que nós chamamos de autonômica. Ela vai autonomicamente evoluindo, crescendo, se transformando numa pessoa melhor. E a vontade de autotransformação tem 4 pilares básicos. Nós temos o processo, os passos da mudança, que é o ponto de mutação, o processo de idealização, decisão consciencial e a realização, e na vontade os 4 passos, 4 pilares. Vejamos quais são os pilares. Nós temos a força, que é o exercício do poder. Nós temos a competência, que é o exercício das inteligências cognitiva, emocional e consciencial. Nós temos o auto-amor, para fazer escolhas conscienciais. E nós temos a busca da felicidade. São os 4 passos, são os 4 pilares, melhor dizendo, da vontade de autotransformação. Então, vamos ver cada um deles. A força. Muita gente diz assim, eu quero muito, mas eu não tenho força de vontade. É como se elas dissessem lá dentro delas, coitada de mim. As outras pessoas têm força de vontade, mas eu não tenho. Coitadinho de mim. Né? Faz aquilo que nós chamamos de síndrome da CDM. Conhece a síndrome da CDM? CDM significa coitadinho de mim. Coitado de mim. É como se ela fosse criada por Deus com defeito de fabricação. Deus fez todo mundo com força de vontade, menos ela. Veja, força, poder. Todos nós temos o poder de realizar ações de transformação da nossa vida. O poder de realização é uma das virtudes que todos nós já fomos criados por Deus com a semente. Todas as virtudes que nós somos convidados a exercitar para tornarmos pessoas saudáveis, já existem na essência divina que nós somos. Nós já estamos trabalhando isso durante a semana da reprogramação mental. Se você não assistiu às aulas anteriores, as lives, a live anterior, assista, porque nós estamos fazendo uma somatória de conhecimento muito valioso nessa semana. Se você está vindo pela primeira vez assistindo a live de hoje, assista depois as aulas que no seu grupo do WhatsApp é divulgado a reprise. Como que você faz para entrar na reprise? É só clicar nos links que são colocados pela empresa Estilo, que nos assessora na parte de comunicação. Então,
você acessa lá, você vai ver que todos nós já trazemos na essência divina, no ser essencial que somos, a semente da virtude. Então, Deus já nos deu força de vontade, só que Deus nos dá a semente. A semente, para que ela se transforme numa árvore cheia de frutos, você tem um convite da sua consciência, que é cultivar a semente. Mas as pessoas que estão no impulso de afastamento, o que elas fazem com a semente? Ela pega a semente e guarda numa gaveta. Aí depois elas falam que não tem força de vontade. Por quê? Simbolicamente, elas pegaram a semente e guardaram numa gaveta. Uma semente numa gaveta, por mais preciosa que seja, ela é inútil em si mesma. Mas por que uma pessoa guardaria uma semente na gaveta? Vamos raciocinar. No lugar certo, a semente, o que ela faz? Ela dá trabalho. Para você transformar uma semente de uma mangueira numa manga cheia de frutos, você vai ter bastante trabalho. Primeiro você vai fazer a muda, colocar a semente em terra fértil. Depois que você fez a muda, aí você vai transplantar a muda numa cova cheia de terra fértil. Né? Você, para transformar a semente nessa muda, você vai irrigar diariamente, você vai tirar ervas daninhas. Enfim, você vai ter múltiplos cuidados nas várias fases dessa mangueira até ela virar uma árvore frondosa cheia de frutos. Muito trabalho. Agora, imagina para desenvolver uma virtude como a serenidade, a paz interior, o equilíbrio emocional, a alegria existencial. É bastante trabalhoso. Então, as pessoas que reclamam que não têm força de vontade, elas não estão querendo ter o trabalho para exercitar as virtudes que já trazem dentro de si em forma de semente. Uma delas é o poder de realização, que está aqui, que é o primeiro pilar da vontade de autotransformação. Elas ficam só desejando, desejam o fruto dos outros, até invejam os outros, mas não se dispõem a cultivar a sua própria semente. Então, isso é básico. Se você não fizer um esforço para cultivar as sementes divinas dentro de você, a semente das virtudes, ninguém pode fazer isso por você. Só você mesmo. Esse processo é individual e intransferível. Então, a preguiça, que é esse movimento de fazer com que a pessoa diga que ela não tem força de vontade, que ela não consegue, que ela não dá conta, que é muito difícil, e aí ela fica naquela menos-valia e fica anos, pode ficar uma vida inteira sofrendo sem fazer os esforços para transformar esse sofrimento. É muito triste viver assim. Então, nós somos convidados a fazer o esforço para cultivar o poder de realização dentro de nós. Quando o poder de realização, ele vai alavancar a força de vontade. A força de vontade que vai nos gerar o processo de autotransformação. O segundo pilar também ele é fundamental, porque não basta só a força. Nós somos convidados a usar a força de uma maneira competente. A competência é desenvolvida pelos 3 níveis de inteligência que caracterizam o ser humano: cognitiva, emocional e consciencial. Para que serve isso? Veja bem, na live de quarta-feira, nós falamos como que se dá o processo de transformação. Ele se dá pela informação, formação, transformação. A informação, você vai utilizar a inteligência cognitiva. A inteligência cognitiva é a capacidade que todo ser humano tem de aprender. Você tem capacidade de aprender se você não sabe. A pessoa que está no impulso de afastamento, que nega a força de vontade, ela fala que não é capaz, que ela não consegue. Mas ela não busca se capacitar. É como se a incapacidade fosse uma concha. Ninguém nasceu sabendo. A psicologia, toda a ciência foi desenvolvida para ajudar as pessoas no processo de transformação. Agora, se elas não fazem o esforço para utilizar sua inteligência cognitiva para aprender como fazer,
Então, nós estamos, durante essa semana da reprogramação mental, passando uma série de informações para vocês. Se você não pega essa informação e reflete sobre ela para se informar e depois trabalhar a sua inteligência emocional, que é a formação está no nível do sentir. A inteligência cognitiva é o saber. Então, vocês estão aprendendo uma série de situações. A partir desse aprendizado, você é convidado a sentir tudo isso dentro de você. Vale a pena sentir isso. Vale a pena sentir as virtudes dentro de nós. A partir do momento que você trabalha o sentir, você chega na inteligência consciencial que nos produz o processo de transformação. Porque a inteligência consciencial mostra por que você tem esse convite de se tornar um ser cada vez mais competente. Porque todos nós trazemos um código moral de leis na nossa consciência e somos convidados a desenvolver virtudes para evoluir como seres espirituais que somos. Nós fomos criados por amor e para o amor. Então, quando nós fazemos isso, nós vamos nos tornando pessoas cada vez mais competentes. Em vez de eu me esconder numa incompetência, eu não sou capaz, eu não consigo. Eu vou me tornar uma pessoa mais competente. De que forma? Fazendo um curso de autoconhecimento, lendo um livro de autoconhecimento, fazendo uma psicoterapia. São vários os meios de você trabalhar o seu autoconhecimento. Na semana que vem, nós vamos lançar o curso Reprograme a Sua Mente, que vai ampliar em muito tudo que você está vendo nessa semana. Nesta semana aqui, você está tendo uma série de informações valiosas. Só que é muito pouco, né? Nós, juntando todas as horas da semana, vai dar umas 10 horas. O curso Reprograme a Sua Mente é em torno de umas 60, 70 horas, ou mais, provavelmente é mais, nunca contei a quantidade de horas, mas em torno de mais ou menos isso, até de 70 a 100 horas de duração. Não que ele seja muito, ele é um nicho, um curso voltado para uma das áreas do autoconhecimento, que é o processo da reprogramação mental. Muito valioso para você trabalhar uma série de questões com você mesmo. Então, isso tudo vai gerar a competência, estimulando a sua inteligência cognitiva, a sua inteligência emocional e a consciencial. O terceiro pilar é um pilar fundamental, é o autoamor. Uma pessoa que se ama não se contenta em viver uma vida mais ou menos. O que ela quer? A pessoa que se ama, ela quer uma vida centrada no bem-estar, no equilíbrio. Então, ela vai fazer escolhas conscienciais. O que são escolhas conscienciais? Vamos voltar lá no dilema. Eu tenho o dilema de me manter sofrendo, reclamando da vida, simplesmente vivendo uma vida sem sentido, ou eu posso fazer uma escolha de fazer todos os esforços para mudar a minha vida. É o autoamor que vai fazer com que você faça essa escolha consciencial de mudar a sua vida. Uma pessoa que está no impulso de afastamento, ela não faz exercício de autoamor suficiente. Ela não se ama o suficiente. Por quê? Porque ela vive reclamando da vida, mas não faz nada para mudar a própria vida. É triste viver assim. Então, diante desse dilema, ela mantém o movimento de desamor por si mesma. Então, tem muita gente que está vivendo num profundo autodesamor. O nosso convite para você é passar a viver, exercitar essa virtude do amor a si mesmo. Você, ao se amar, você não vai se contentar em viver uma vida mais ou menos. Você vai entrar naqueles 4 passos. Ponto de mutação, a idealização, a decisão consciencial e a realização. Você vai realizar tudo que você realmente almeja para a sua vida. Por quê? Porque você se ama. E aí entra o último pilar da vontade de autotransformação, que é a busca da felicidade. Para que vale a pena fazer tudo isso? Para ser feliz.
Todo ser humano foi criado para ser feliz. Só que a felicidade não é dada para ele, ela é conquistada por ele. Então, nós somos convidados a conquistar a felicidade, fazendo exercícios de auto-amor, nos tornando pessoas mais competentes, mobilizando a força de vontade. E aí, todo o processo de transformação das doenças na nossa vida, desse estado de ansiedade que faz você sofrer. A pessoa ansiosa é uma pessoa que está sempre focada no futuro, focada nos outros, focada nos problemas que acontecem fora dela. Ela não centra em si mesma, ela não centra nas suas limitações e, com isso, sofre muito, porque ela não trabalha as suas limitações, não trabalha o tempo presente e sofre demais. A pessoa depressiva é aquela pessoa que não sente alegria para nada, um desânimo sem fim, e fica naquela menos-valia, só muitas vezes esperando a morte chegar. Todos nós podemos mudar isso fazendo esse esforço. Não é fácil, com certeza. Muita gente reclama, mas isso é muito difícil. Não, não é difícil. É trabalhoso. O que é trabalhoso não é fácil. Fácil é você não fazer nada. Se você não faz nada para mudar a sua vida, você vai ter aquilo que você está tendo até agora. Se isso lhe satisfaz, continue de braços cruzados, continue sem fazer nada. Mas, com certeza, pelos depoimentos que nós temos recebido, isso não está lhe satisfazendo. Se não está lhe satisfazendo, permanecer da mesma forma não faz sentido, não é claro? Não faz sentido. Então, faz sentido fazer o quê? Fazer esforços para mudar isso. É o nosso convite para você. Fazer todos esses esforços para se transformar numa pessoa melhor, numa pessoa que realmente quer viver uma vida repleta de sentido. E agora nós vamos convidar você a fazer uma vivência prática. Nós já vimos a forma teórica de se analisar isso. É importante, no processo de mudança, que nós nos oportunizemos de cultivar a energia mental saudável por meio da visualização terapêutica. E é o que nós vamos fazer. Nós já fizemos quarta-feira, vamos fazer hoje mais uma técnica. No domingo, nós temos outra live às 10 horas da manhã de Brasília. Vamos fazer também uma técnica terapêutica. E essas técnicas terapêuticas que a psicologia nos oferece são muito úteis. São ferramentas que você tem para se tornar uma pessoa melhor. Não é possível a gente mudar a nossa vida simplesmente desejando, como nós já falamos. Então, as ferramentas de trabalho que a psicologia oferece, elas facilitam o processo para nós. Criar o hábito de utilizar essas ferramentas é fundamental. Então, nós vamos convidar você a mobilizar o seu terapeuta interior, como nós fizemos na live da quarta-feira. Se você não assistiu, você pode assistir depois a live que nós abordamos o terapeuta interior. E vamos abordar de novo o terapeuta interior, nesse exercício prático. E depois disso tudo, nós vamos trabalhar, vamos responder as perguntas que vocês tiverem. Então, quem quiser pode colocar uma música. Não sei se a técnica vai colocar aqui uma música. Ou então vocês podem colocar a música e nós vamos fazer primeiro um relaxamento físico e mental, e depois do relaxamento físico e mental nós vamos conduzir você numa reflexão para se trabalhar a vontade de autotransformação, certo? Então, feche os olhos. Fique numa posição bem confortável.
Mantenha-se em estado de profunda calma, profunda calma. Vá respirando lente, profundamente, devagar e completamente. À medida que for respirando lente, profundamente, vá relaxando o seu corpo. Vá sentindo o seu corpo relaxando. Para facilitar o processo, mentalize uma luz, projetando-se aqui pelo topo da sua cabeça. Sinta essa luz enchendo toda a sua cabeça de luz. Você pode mentalizar, à medida que vai sentindo a luz preenchendo a sua cabeça, vai mentalizar a seguinte frase: eu sinto cada célula da minha cabeça como se fosse um sol em miniatura, cheia de vida, energia e amor, irradiando luz. Sinta agora a luz descendo pelo seu pescoço, enchendo o seu pescoço de luz. Mentalize mais uma vez. Eu sinto cada célula do meu pescoço como se fosse um sol em miniatura, cheia de vida, energia e amor, irradiando luz. Agora sinta a luz irradiando pelos seus ombros, braços, antebraços e mãos, que vão se preenchendo de luz. E repita novamente: eu sinto cada célula dos meus ombros, braços, antebraços e mãos, como se fosse um sol em miniatura, cheia de vida, energia e amor, irradiando luz. Agora sinta a luz entrando pelo seu tórax, por todas as células dos órgãos do seu tórax. E você mentaliza mais uma vez: eu sinto cada célula do meu tórax como se fosse um sol em miniatura, cheia de vida, energia e amor, irradiando luz. Agora sinta a luz descendo pelo seu abdômen, por todos os órgãos do seu abdômen, e repita mentalmente: eu sinto cada célula do meu abdômen como se fosse um sol em miniatura, cheia de vida, energia e amor, irradiando luz. Agora sinta a luz descendo pelo seu quadril, coxa, joelhos, pernas, tornozelos e pés. E repita mentalmente: eu sinto cada célula do meu quadril, coxas, joelhos, pernas, tornozelos e pés, como se fosse um sol em miniatura, cheia de vida, energia e amor, irradiando luz. Busque sentir todo o seu corpo cheio de luz agora, suavidade, leveza, e com esse sentimento no coração, imagine um sol belo e agradável, irradiando no seu peito por todo o seu ser. Esse sol interior é o ser essencial que você é, o seu terapeuta interior. Busque sentir as energias amorosas que provêm do seu terapeuta interior. Identifique-se com ele. Você é uma essência divina. Essa essência divina é o seu terapeuta interior, é o seu médico interno. Sintonize-se com ele. Para facilitar esse processo de identificação, lembre-se de alguma experiência amorosa e feliz de sua vida, na qual você se identificou com o bem e o belo. Pode ser uma experiência de identificação com a natureza, que você tenha percebido, um pôr do sol, um jardim florido,
um lago sereno, à beira de um rio, uma cachoeira, enfim, algum momento junto à natureza que o tenha sensibilizado. Pode ser uma experiência junto ao ser amado, até com um animal de estimação. Pode ser também uma experiência espiritual significativa que você tenha vivido. Recorde-se desse momento no qual você sentiu que existe uma energia cósmica, uma consciência cósmica comandando o universo, e que você é muito mais que o seu corpo e mente, que você é uma essência imortal. Deixe-se impregnar por essa experiência e sinta as energias e as emoções desse momento. Busque mergulhar profundamente nas emoções dessas recordações. Agora você vai repetir mentalmente: eu amo a mim mesmo. Eu amo a mim mesmo. Eu amo a mim mesmo. Repita essa frase várias vezes, buscando sentir o amor intenso que provém do seu terapeuta interior, de sua essência divina, enquanto você a repete. Sinta esse amor em todo o seu ser, por todo o seu corpo, produzindo saúde, paz interior. Sinta essa energia se expandindo por todo o seu ser. E agora você irá fazer várias perguntas ao seu terapeuta interior a respeito da vontade de autotransformação. O seu terapeuta interior tem as respostas. Mesmo que elas não surjam de imediato, pergunte-se e deixe fluir as respostas, que podem surgir agora ou mais tarde. Importante que você faça as perguntas e deixe fluir, porque elas podem acontecer de surgirem agora ou mais tarde em forma de insights que vêm na sua mente. Agora você vai pensar no nível da sua vontade de autotransformação. Ela é satisfatória ou insatisfatória? Como é? Você sente uma vontade intensa ou uma vontade débil? Como é para você? Como você lida com ela? Como você tem exercido a força de vontade para mudar a sua vida? Como é isso para você? Você tem mobilizado a sua força de vontade ou você diz que não tem força de vontade, que não consegue, que não dá conta? Que ações você tem realizado para aumentar a sua competência e, com isso, melhorar a sua ação da vontade? Como tem sido isso para você? Você tem buscado uma maior competência
fazendo leituras de livros de autoconhecimento, buscando vídeos de autoconhecimento, fazer cursos de autoconhecimento presencial ou online. Como que é isso? Você tem aumentado a sua competência ou tem reclamado que não consegue, que não é capaz? Agora pergunte-se, como anda o seu nível de auto-amor? Você tem se amado? Tem buscado o melhor para a sua vida? Ou você é do tipo de pessoa que vive reclamando da vida e faz muito pouco para mudá-la? Ou é alguém que evita se contentar com uma vida mais ou menos e realiza todos os esforços possíveis para mudá-la para melhor? Qual que é o seu perfil? Você reclama e não faz nada? Ou você faz todos os esforços necessários? A virtude que comanda isso é o seu auto-amor. O amor a você mesmo. E agora pergunte-se, em que nível encontra a sua felicidade? Você a tem como uma meta possível de ser alcançada? Que ações você tem realizado para conquistá-la? É algo possível para você? Ou você já colocou a desesperança na sua vida e você acha que não vai ser possível a felicidade? Como é isso para você? Agora, gradualmente, você vai retornar ao seu estado de vigília, trazendo fixada na sua mente, no seu coração, esse momento de reflexão para desenvolver a vontade de autotransformação. Vá movimentando o corpo bem devagar e, quando quiser, pode abrir os olhos, sentindo-se profundamente bem, profundamente em paz, harmonia e equilíbrio. Voltando um slide. Agora nós vamos abrir para as perguntas, as suas perguntas. Quem quiser tirar alguma dúvida da parte teórica, do exercício que fizemos inicialmente, do exercício que fizemos agora, fique bem à vontade. Vai ser colocado aqui? Pode. Então, o Monteiro do Instagram faz uma pergunta. Essa fuga poderia ser o excesso de trabalho? Pode acontecer da pessoa buscar fugir por meio do trabalho. Né? O chamado workaholic nada mais são do que pessoas que buscam fugir de si mesma com excesso de trabalho. Enquanto elas estão trabalhando para fora para ganhar dinheiro, o trabalho principal que um ser humano deve fazer, que é o trabalho interior para ser uma pessoa melhor, acaba não sendo feito. A Karina Bota pergunta, como ensinar nossos filhos ou jovens a entender esses processos? Poderiam fazer pequenos vídeos para os jovens falando da manipulação das trevas através da mídia? Não entende quando falamos. Nós podemos ensinar nossas crianças e os nossos jovens por meio da prática das virtudes, fazendo com que eles compreendam que as virtudes é a maneira de nós nos tornarmos pessoas melhores. Porque se nós focarmos no positivo, tudo que é negativo vai desaparecer. O grande problema é que a gente fica muito preocupado com o negativo e não se ocupa dos aspectos positivos da mente. Então, a nossa orientação é sempre buscar os aspectos positivos da vida e não ficar preocupado com os negativos.
A Beatriz de Uberlândia, ela pergunta, não entendi muito sobre o impulso de afastamento. Que relação tem isso a ver com a doença? Ele tem tudo a ver com a doença, Beatriz. Por quê? O impulso de afastamento é um movimento no qual a pessoa tenta se afastar das causas da doença. Só que, ao tentar se afastar da causa da doença, ela se afasta da solução. Tudo que gera os problemas dela, ela tende a se afastar. Então, por exemplo, se ela tem um processo com alguém que gera ansiedade, ela tende a se afastar dessa pessoa, dessa situação. E todas as vezes que ela se afasta ela tende a se afastar do problema, ela se afasta da solução do problema. Por isso que nós somos convidados a buscar os problemas de frente deles para transformá-los a partir do exercício das virtudes que vão solucionar os problemas. O que fazer quando, no momento da realização, nos bloqueamos, paralisando assim o processo? Isso se chama, Tânia que está perguntando, Tânia Guterres, lá a nossa amiga de Montreal, no Canadá. O que acontece, Tânia? Nós temos muitas vezes um movimento de autossabotagem. Autossabotagem é o processo em que lá intrinsecamente a pessoa traz um processo de autopunição em que ela não se permite ser feliz. E aí, por isso que a felicidade é o quarto pilar da vontade de autotransformação. Todos nós fomos criados para a felicidade, só que ela vai ser conquistada, e um dos fatores que nós somos convidados a superar é exatamente esse processo subconsciente que faz com que a pessoa ela boicota tudo aquilo que pode lhe trazer felicidade. É um processo automatizado, que por meio do exercício do autoconhecimento, a pessoa consegue trabalhar conhecendo o problema para buscar a solução. Maristela, de Brasília, eu me identifiquei quando você falou que as pessoas reclamam que não querem mudar, aliás, reclamam que querem muito mudar, mas não conseguem. Como faço para melhorar a minha competência e parar de falar que quero, mas não sou capaz? Realmente tomando a decisão consciencial. São os 4 passos que nós vimos, né? Ponto de mutação, idealização, decisão consciencial e realização. A partir do momento que você toma a decisão consciencial, ninguém pode lhe impedir de realizar as ações para transformar a sua vida. E aí sim, você vai realizar todos os esforços para se tornar mais competente, vai fazer cursos de autoconhecimento, vai ler livros de autoconhecimento. Nós temos, da minha autoria, vários livros de autoconhecimento que você pode utilizar para conhecer-se mais e se transformar. Os cursos de autoconhecimento, Plenitude Humana, tem vários, e estamos num lançamento, semana que vem, um lançamento muito especial, com um valor muito em conta para você poder trabalhar essas questões e se tornar uma pessoa mais competente. As técnicas terapêuticas, elas auxiliam exatamente nessa competência, para que a pessoa pare de falar que não consegue, que não dá conta, mas não faz os esforços para se capacitar. Então, o objetivo é esse, capacitar, aumentar a sua capacidade de resolução dos problemas. Márcia Torres, cheguei aos 50 sem ter nada agora tenho parto e depressão. Não consigo andar direito, me ajuda. Então, muitas vezes, Márcia, acontece isso, a gente não vai trabalhando as nossas situações e vamos acumulando. Chega um momento que o próprio corpo físico, ele acaba entrando em pane de tantas vezes de pensamentos, sentimentos negativos, a própria depressão, que esse estado de menos-valia, de não ver sentido na vida e tudo mais. Isso tudo bombardeia a nossa mente e o nosso corpo. Então, o importante não é aquilo que o que já passou, passou.
O importante é daqui para frente. O que você quer para a sua vida daqui para frente? Por quê? As doenças que você desenvolveu, elas não vão desaparecer por encanto. Elas podem, você pode, inclusive, fazer com que elas sejam, assim, elas estabilizem, né? Porque tem algumas doenças, como o Parkinson, que é neurológica, você pode impedir que ele avance, estabilize a doença, fazendo esforços de autotransformação. Então, convido você a realmente mergulhar num processo de reprogramação da sua mente para que você se ajude. Nós também temos à disposição tratamento homeopático, psicoterapia, tudo isso pode lhe ajudar. Pergunta da Karina, de Porto Velho, você pode falar mais sobre o ponto de mutação? Então, o ponto de mutação é aquele ponto no qual a pessoa cansou de viver uma vida mais ou menos e quer viver uma vida repleta de sentido. Assim, numa síntese é isso. Eu já não quero viver assim. Agora, como eu não quero viver assim, como eu quero viver? Então, a pessoa vai fazer uma pergunta. O que eu quero verdadeiramente para a minha vida? E a segunda pergunta, que ações estou disposta a realizar para conseguir o que eu quero? Aí sim, ela entra no processo de mobilizar a vontade de autotransformação. A Elisane Baratelli pergunta, sempre existe uma virtude para um estado negativo do ser? Sim. Sempre, ou qualquer sentimento negativo vai ter uma virtude que vai diluir esse sentimento negativo, Elisane. Então, por exemplo, ansiedade, serenidade, tristeza, alegria, medo, coragem. E assim, os sentimentos negativos eles não são, na verdade, a ausência do exercício da virtude que o dilui. Pergunta da Ana, de Belo Horizonte, eu tenho depressão. Entendi pela sua live que a reclamação é o foco naquilo que eu não quero. Que eu não quero faz aumentar a doença. É isso mesmo? Como faço para mudar isso? Eu já não aguento mais viver nessa depressão. Então, é aquilo que nós falamos, é o impulso de afastamento. A pessoa fica reclamando da vida, achando que com a reclamação vai mudar. Não vai. Ninguém consegue mudar a sua própria vida reclamando. Nós só conseguimos mudar a nossa vida reconhecendo as nossas limitações e fazendo todos os esforços para mudar essas limitações. Então, esse é o convite, de você reconhecer que existe um problema, mas a solução também existe em você. E você pode mobilizar toda a sua vontade de autotransformação. Reginete de Campos pergunta, leio bastante, faço meditação, porém não tenho certeza de que é o bastante para transformar a minha vida. Na verdade, isso, Reginete, é para ser feito a vida toda. A transformação da nossa vida é a existência inteira trabalhando no processo de autotransformação. E dentro da visão da psicologia consciencial, nós vamos continuar trabalhando, porque nós não vamos morrer depois da nossa morte corporal e vamos continuar muito e muito tempo trabalhando nessa autotransformação. Estevão pergunta, às vezes canso de assistir ou ler coisas positivas e quero buscar um entretenimento como assistir um seriado qualquer. Esse cansaço é um impulso de afastamento, desde que o processo não seja repetitivo, massivo, porque às vezes a gente fica com excesso de um determinado aspecto. Então, se você buscar vídeos positivos e fica o tempo todo nisso, claro que vai chegar um momento que a sua mente vai cansar. E aí você pode usar um vídeo de entretenimento, uma série, alguma coisa assim, não é nenhum problema. O problema é a pessoa viver se distraindo quando ela é convidada a trabalhar as suas questões interiores. Então, o excesso dos dois lados é ruim. A pessoa viver para distrair ou viver só para focada nas coisas profundas da vida. Tem momentos que nós somos convidados a usar para o lazer. Se você não busca o lazer, a mente cansa e aí você vai ter pane também. Então, não há nenhum problema, desde que seja
na medida certa, uma coisa é a outra. E que seja um entretenimento também saudável, porque às vezes as pessoas buscam um entretenimento que enche a nossa mente de porcaria, de lixo. Aí realmente não faz sentido. Gilmar Burjato, quantas virtudes existem? Quais seriam as principais? Nós estamos escrevendo um livro sobre isso, Gilmar. O livro Psicologia das Virtudes. E temos o curso Psicologia das Virtudes, que também nós trabalhamos. São centenas de virtudes, né? Então, não dá para a gente falar isso numa live. Precisaria de uma semana para falar todas as virtudes. Ok? Bom, nós agradecemos de coração a sua presença conosco. Está sendo muito bom essa semana da reprogramação mental, a sua companhia, os depoimentos. Continue colocando aquilo que você está achando da semana, dúvidas suas, depoimentos no site onde tem as aulas. Lembrando que amanhã, às 19h30 de Brasília, a terceira aula do minicurso vai estar disponível. E no domingo, às 10 horas da manhã de Brasília também, nós retornamos aqui com mais uma live que conclui esse conjunto de lives e aulas da semana da reprogramação mental. Então, muita paz para você, muito amor e até amanhã às 19h30. Tchau para vocês.